Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online. E como sempre, nós oramos antes de dar início à nossa lição. Vamos orar, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aprendendo, ouvindo da Tua palavra, que tem sido, Senhor, e é o nosso guia. Que, Senhor, é aquela palavra que fortalece, que nos direciona, que nos ampara. Que o Senhor possa falar aos corações, Pai, que a Tua palavra seja ministrada, Senhor. Toque vidas, ó Pai, dê direção neste dia, Pai, fortaleça a cada um através da Tua palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos para mais uma lição. A lição de número 12. Estamos nos aproximando aí no final desta revista que tem sido uma bênção de ensinamentos para as nossas vidas, falando sobre os valores do reino de Deus, o quanto nós temos aprendido com cada lição que está baseada ali no Sermão do Monte, né, Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7. E hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus em nos atender. Amém, meus irmãos? E o nosso texto áureo diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Mateus 7, versículo 11. E a verdade prática: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. E a nossa leitura bíblica está baseada no Evangelho de Mateus, do capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 20. Você que pode, abra a sua Bíblia comigo e vamos ler a palavra do Senhor. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Que lição preciosa que nós teremos hoje, meus irmãos, falando sobre a bondade de Deus em nos atender, a bondade de Deus em nos guiar, a bondade de Deus em nos mostrar o caminho. Então, nós vamos aprender o significado da bondade de Deus para as nossas vidas, né? E aqui este texto mostra também que há dois caminhos só que nós podemos seguir. E também está falando sobre tomar cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelhas, mas na verdade são lobos, né? Então, a palavra de Deus nos instrui em tudo para nós tomarmos cuidado, para nós estarmos alertas, né? Para que nós possamos desfrutar do melhor do Senhor aqui nesta terra. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos para a nossa introdução agora, que diz assim: nesta lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á.
Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus, propostos por Cristo no Sermão do Monte. O Senhor é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, que está lá em Efésios, no capítulo 5, e o versículo 18, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Amém, meus irmãos? Então, vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico, né? Falando sobre a bondade de Deus. O que é a bondade? O que significa bondade? Então, a definição de bondade é qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Assim, a bondade, no aspecto filosófico, é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, olha que interessante, irmãos, a bondade de Deus, né? O que nós entendemos por bondade aqui na terra, nós entendemos através de uma ação bondosa. Mas Deus, ele na sua essência, ele é bom, uma bondade perfeita, né? E aqui na terra nós temos aqui como um fruto, o fruto do Espírito. Um dos itens ali do fruto do Espírito é a bondade, mas vem de Deus, porque o Espírito Santo é Deus que habita em nós. Então a bondade que temos, ainda, irmãos, o que é bom que está em nós, nem é nosso, vem dele. Por isso que as características, né, que o fruto do Espírito desenvolve na nossa vida, um deles é a bondade. Então isso vai sendo como uma prática, como aqui Paulo está dizendo em Romanos, no capítulo 7, 18, que eu acabei de ler, que na nossa carne não habita bondade alguma, porque é algo que a gente almeja ser bom, mas a única bondade que é encontrada em nós vem do Espírito, vem do Senhor. Em nós mesmos, nós não temos isso, vem de Deus e nós temos que buscá-la. Amém? Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Ali em João, no capítulo 3, quando ele diz isso para Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, é como para o Senhor, através da sua palavra, transformação dentro de nós que o Evangelho promove, que nós temos que permitir ser como se fôssemos zerados, né, meus irmãos? Nascer de novo, quando a gente pega o nosso filho, o nosso bebezinho ali, quando a gente pega uma criança no colo que acaba de nascer, ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo habilidades, ela vai desenvolvendo o seu caráter, né? Já tem ali a personalidade que vai ser desenvolvida. Então, quando nós recebemos a Cristo, é como isso, tudo que ficou para trás da nossa vida antiga, das práticas, ela é transformada pelo poder que há na palavra de Deus e pelo poder do Senhor. E ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Não é só ficar demonstrando externamente, né? Somente com palavras, mas que ações que venham de dentro, realmente uma mudança de dentro para fora que o Evangelho faz na nossa vida. E somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom. Então, quando a nossa natureza, irmãos, ela é tocada pela palavra de Deus, por essa transformação, né, que da palavra de Deus, que Jesus Cristo está ensinando aqui, irmãos, ali, aquela multidão, os discípulos. Então, as características de quem tem uma nova vida, é toda essa lição que nós
estamos aprendendo aqui. Cada domingo foi uma porção que o Senhor foi nos alinhando, né? Endireitando aqui as nossas veredas, né? Porque é isso que a palavra faz, nos fortalece, endireita as nossas veredas, nos ajuda, nos alinha. Então a palavra de Deus foi sendo ministrada até aqui a lição 12. Nós temos aprendido os ensinos preciosos que deixou Jesus ali no Evangelho de Mateus. E o quanto é importante, irmãos, nós entendermos isso, que a bondade de Deus, ela é perfeita. Nem tudo aquilo que nós achamos que é bom para nós vai nos fazer bem. A nossa visão de bondade aqui da terra é muito diferente da que é para bondade para Deus. E no Salmo 23 o Senhor diz que a bondade e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. E a bondade do Senhor também é quando ele diz não. A bondade do Senhor também, ele não deixa de ser bom quando nós passamos por situações difíceis, quando nós passamos por momentos tristes na nossa vida, momentos alegres, tudo isso é bondade de Deus na nossa vida. A essência de Deus, ele é bom. É bondade pura e que nós temos que buscar isso através do Espírito de Deus. Quanto mais o Espírito de Deus, irmãos, tem de nós, ele está transbordando aqui, como nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 5, 18, que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque é nele que há a virtude, é nele que há as qualidades, é nele que está tudo que nós precisamos para mostrar, irmãos, de forma não só de palavras, mas de ações, de dentro para fora, a transformação que o Evangelho fez na minha e na sua vida. Então esta bondade, ela é real, ela é verdadeira. Muitas vezes nós queremos algo que para nós ali no momento parece bom, mas não vai nos fazer bem. Então Deus interfere de alguma maneira. E eu estava meditando no Salmo 23, quando ali Davi está falando que a bondade do Senhor, a misericórdia dele nos segue. Ali ele falando de Deus como nosso pastor, um pastor que cuida. Então a bondade do Senhor tem nos seguido, ela nos segue, e a sua misericórdia também. E ele também diz ali que a sua vara e o seu cajado para ele é um consolo. Então a ovelha entende que a bondade de Deus também, o cajado muitas vezes vai ser ali, você vai ser puxado, colocado no caminho, a vara vai ali mostrar que você está saindo da linha, ali ó, não é aí não é para você. Isso, olha que coisa interessante, para o salmista Davi isso é muito bom, isso demonstra um cuidado de Deus com a nossa vida. Então a bondade de Deus, como o próprio Jesus está querendo dizer aqui, nós que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o Pai do céu? E Deus sabe tudo, irmãos, sabe tudo, o porquê que muitas vezes o não de Deus para mim e para você pode parecer que não é uma, ai Deus não foi bom comigo, ai mas eu queria tanto, seria tão bom para mim. Como nós podemos afirmar que seria tão bom para nós? Nós não podemos afirmar, mas nós temos um Deus que é bom. Em todo tempo ele é bom para nós e ele sabe o hoje, e se lá na frente realmente isso que ele disse não para você, onde ele te deu ali o toquinho com a vara, não é por aí. Quando ele pegou o cajado e te mostrou o caminho, vem para perto, vem para junto. Então, isso nos consola quando nós somos realmente, irmãos, nos colocamos como ovelhas desse pastor que nos alimenta, que cuida, que nos leva a pastos verdejantes, que refrigera a nossa alma, e nós entendemos que é um cuidado de Deus para nós, que Ele é bom para nós, nós vemos as situações da nossa vida de uma outra perspectiva, né? E nós precisamos entender, né, e gravar aqui, irmãos, nesse primeiro tópico, que Deus é bom na sua essência, a bondade de Deus. E o que nós temos aqui dentro de nós, né? Assim como o jovem rico, ele vai dizer depois, chega para Jesus, deixa, o bom mestre, né? O bom mestre. E aí Jesus corrige para ele e diz, bom é Deus. Porque a bondade, irmãos, a bondade pura vem dele. Quanto mais dele nós buscarmos, mais parecidos com ele nós seremos, e que nós possamos nos encher mesmo desse Espírito Santo, para que este atributo de Deus, essa bondade, né, de Deus, na sua essência, também seja derramado sobre a nossa vida, e quem olhar para nós falar, olha,
realmente a bondade de Deus na vida deste cristão, desta irmã, deste irmão. Por quê? Porque estamos cheios do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agora falar sobre a bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza. Por isso João disse que ele é amor. Está lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8. E fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Salmo 34, 8, que é um salmo que eu gosto muito, meus irmãos, que ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Provai e vede que o Senhor é bom. Quem prova do Senhor sabe que ele é bom. O texto de Mateus 19, do 16 ao 26, mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta, por que me chamas bom? Segundo a Bíblia, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio das boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor de Deus. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Essa explicação, irmãos, está na Bíblia de aplicação pessoal. A notinha ali, tá? Que está aqui, está escrito aqui na nossa lição. Foi extraído de lá. Então, aqui, irmãos, como eu já citei anteriormente, o Senhor Jesus coloca para o jovem rico que a bondade, ser bom, só Deus é bom. E ele ainda quer saber que bem que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Então, não há como, porque eu não faço nada errado, eu estou aqui, eu oro, olha, eu sou uma pessoa que me aplico nas coisas de Deus, mas mesmo assim, nós não podemos dizer que nós somos bons no sentido que Jesus está nos ensinando aqui, porque, como eu repito, como a bondade que é em nós, vem dele. E aqui, mais uma vez, o comentarista dessa lição está nos dizendo que a bondade é definida como qualidade do que é bom, e isso só Deus é. Deus é bom por natureza. Então, a bondade de Deus no aspecto bíblico é isso, ele é bom por natureza, é a qualidade de Deus, que nós, em nossa carne, na nossa matéria, né, nesse corpo que nós temos aqui na terra, que cometeu pecado, que nós somos resgatados, redimidos pelo sangue de Jesus, mas mesmo assim, nós temos que nos manter cheios do Espírito para que realmente isso seja transmitido e vem de Deus, meus irmãos. Vamos lá, a bondade de Deus no aspecto teológico. Então, nós aprendemos sobre o que é a definição de bondade, né? Que é um dos atributos de Deus, mas não do homem, como nós lemos aqui na nossa revista. Então, a bondade que há em nós vem dele, sobre a bondade de Deus no aspecto bíblico, que é uma qualidade de Deus, né, que nós só temos através do Espírito Santo de Deus em nós, do trabalhar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é qualidade moral, tá? Que Deus tem, algo de essência de Deus. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais isso é evidenciado nas nossas ações, mas porque vem dele. Então, agora, a bondade de Deus no aspecto teológico é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo, fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele, o seu amor para conosco. Lá em João, capítulo 3, o versículo 16, né, meus irmãos? Mostra o amor de Deus, né, pela humanidade, que entregou o seu Filho para nós, né, por nós. Amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades. Salmo 23, Mateus capítulo 7, 11. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada
até para os que não merecem nada. Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor, se pedirmos tudo em oração, segundo a sua perfeita vontade? Então, primeiramente, cabe nós dizermos aqui que a bondade de Deus é ampla e vê tudo. Deus não pensa só no seu momento, em dizer sim para você achar que Ele é bom, que porque Deus faz tudo que eu e você desejamos, tudo o que eu e você pedimos. Nós pedimos e Ele responde, mas Ele responde à maneira de Deus. Nós pedimos e Ele nos dá da maneira de Deus, o que aquilo realmente for bom para nós. Porque nós já ouvimos, né, durante o longo da nossa caminhada de fé e vivemos, temos experiências disso, quantos de nós, né, meus irmãos? Temos experiências de quantas coisas que nós pedimos para Deus, que achávamos que era bom, e depois ao longo do tempo, por não recebermos aquilo, mas recebermos de forma diferente, mas recebermos de Deus uma resposta, uma ação, vemos que o que Deus fez foi muito melhor do que aquilo que estávamos pedindo. Então, a bondade de Deus é diferente do que nós temos como valores aqui da terra. Que bom para as pessoas é você dizer sim para tudo. Mas a bondade de Deus, ela é perfeita, porque Ele é bom, totalmente bom, e Ele sabe o que é bom hoje e amanhã, daqui 10 anos, Ele sabe o que é bom para você. Então, tudo aquilo que Ele faz para nós, e o sim e o não, e o espere de Deus, é tudo para que a vontade dEle se cumpra na minha e na sua vida, e que nós possamos realmente, irmãos, dar graças por tudo que Deus faz, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele está no controle, irmão, do universo, Ele está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Então, se você está passando por algum momento que Deus, um momento de perda, eu perdi, por que eu perdi? Por que a porta fechou? Por que eu tive essa decepção? Por que aconteceu isso? Tudo o que nos ocorre e vem sobre as nossas vidas, primeiramente nos traz lições, né? E segundo, ao longo da caminhada nós vamos entendendo que aquilo, né, como Paulo diz também, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente consegue entender, irmãos, ao longo do tempo, vamos caminhando e entendendo o trabalhar de Deus. Na hora a gente pode não entender, mas nós vamos entendendo. E que nós possamos ter esse entendimento do cuidado de Deus na nossa vida, assim como Davi teve no Salmo 23, né? Que a vara e o cajado do Senhor é um consolo para ele, traz consolação. Irmãos, nos evita de passar por tribulações desnecessárias. Então, em tudo dai graças. Respira, se acalma, o tempo, os dias vão dizendo, o Espírito Santo vai nos esclarecendo, vai nos dando a graça para passar por tudo que nós precisamos passar, passamos e estamos aqui. Tudo isso que nós passamos já de tantas situações na nossa vida, só nos fortaleceu e estamos aqui servindo a Deus, porque Ele é bom. Guarde isso no seu coração. Ainda que a situação de hoje pareça que Deus te fechou essa porta, você se encontra aí triste com algo. Por que eu estou passando por isso na minha vida? Procure extrair o melhor. Deixe cooperar para o bem isso que você está passando, porque com certeza vai glorificar o nome do Senhor. Então a síntese desse tópico é: Deus é bom e atende aos seus filhos que o invocam em oração. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos para o tópico de número 2. Há 2 caminhos para escolher: a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho, João 14,6, onde Jesus diz a respeito dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavras que Jesus deixou ali no Evangelho de João. É importante atentar
para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e ao caminho. Olha que interessante, irmãos. Tudo que está na palavra do Senhor não está por acaso, está ali por um propósito. E quando for ler a palavra do Senhor, irmãos, for ler, sempre procurar o contexto, o significado, porque tudo há o porquê que Jesus falou aquilo, né? Eles estavam vivendo num tempo onde as cidades eram muradas, onde havia fortalezas, onde havia torres de vigia, havia ali onde Jesus morava, né, mar. Então tinha muita, a agricultura era muito grande na época de Jesus, eles viviam de plantar e colher. Então tudo que é falado e o que Jesus vai ensinando é para as pessoas entenderem esses valores do reino de uma forma tão simples, irmão, que eles compreendam né, o que Jesus estava querendo dizer. Então é simples. Então agora eu vou ler aqui para os irmãos o porquê que Jesus comparou, fez a comparação do caminho, né, estreito e da porta também. É bem possível que ao mencionar esses termos ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades em sua maioria eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Então, era para garantir a segurança de quem estava habitando lá dentro. Fechava as portas largas. Essa portinhola era chamada de fundo de agulha. E quem desejasse passar por ela teria que fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessário a retirada da bagagem e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Olha que interessante, irmãos. Tudo que Jesus fala é muito precioso, né? Um ensinamento muito precioso. Então nós vemos aqui, até quando Jesus vai comparar a entrada de um rico no reino dos céus, né? Que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, que também, se você for estudar e procurar, os comentaristas vão dizer sobre isso aqui que nós estamos falando aqui, também dizendo sobre os dois caminhos, né, o largo e o apertado. Então Jesus está mostrando de uma forma simples o que ele está querendo dizer a respeito do reino de Deus. Esta comparação é sobre o caminho que leva para o céu, o caminho que leva para as mansões celestiais, né, que leva para o Senhor. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha que interessante, Mateus capítulo 7, o versículo 14. Então, meus irmãos, Jesus estava querendo dizer que para você entrar para a perdição, o caminho que a maioria segue, que é fácil acesso, é a porta larga. Então, quer dizer, você faz o que você quer, você entra a hora que você quer, você sai a hora que você quer. Mas aqui, ele comparando o caminho apertado e a porta estreita, comparando ao céu, o caminho que leva para o céu. Interessante que o camelo, para passar lá, tinha que deixar bagagem. Então, você passava ajoelhado sem bagagens. E as pessoas procuravam o quê? Durante o dia, que precisavam passar com coisas, com mercadorias, passavam pela porta larga. Mas só entravam pela porta estreita e ainda tinham que as procurar. Por quê? Não era fácil de saber sobre elas, porque poderia até os próprios inimigos, invasores, né, entrar por aquele caminho. Então, Jesus está querendo dizer isso. Há algo que te espera, alguém que te espera no final, né? Tanto da porta aberta, larga, a um propósito, e tanto da porta e o caminho estreito. Bem, meus irmãos, as duas portas e os dois caminhos, o que ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo pode conduzi-lo à vida eterna com Deus. Certa vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão.
O verbo porfiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Então, quer dizer, o porfiar se esforça, se empenha em entrar pela porta estreita. Por quê, irmãos? Porque as facilidades que ele está querendo dizer aqui são as coisas desse mundo, são os prazeres que o mundo te oferece. Tudo aquilo que para você parece que faz bem, que está te fazendo bem, é fácil, não exige esforço, não exige disciplina, não exige renúncia, não exige nada, é apenas você entrar e sair com facilidade. Mas ele está dizendo, se esforça ao extremo. Olha que coisa linda, irmão, porfiai, né? Esta palavra no grego quer dizer isso, esforça, com zelo ao extremo, se empenha para obter, para entrar pelo caminho estreito, porque quem anela ter um novo caráter e a vida eterna com Deus, entra por ele. Então nós temos que dar a outra face. As dificuldades do caminho é as renúncias que nós temos que fazer, é o abrir mão, é tantas coisas, irmãos, que Jesus nos ensina através das ações dele, né, da humildade, da simplicidade de Jesus, de não se apegar a nada dessa terra, de não sermos avarentos. Tudo aquilo que Paulo vai dizer aos Gálatas lá no capítulo 5, a partir do versículo 22, é o que a nossa carne deseja. Então, quando nós renunciamos a tudo isso, é entrar também pelo caminho estreito, a porta estreita. Então, se esforça. Nós temos que nos esforçar para entrar por ela. Olha que interessante. O esforço é para entrar por ela. Mas nós sabemos, irmãos, que ao final deste caminho e dessa porta, nós vamos ter Jesus nos esperando. Agora, a porta larga e as facilidades do mundo também vai ter alguém esperando. Basta a gente escolher quem a gente quer encontrar no final deste caminho. E eu quero encontrar com Jesus. Então vamos fazer a nossa parte em nos mantermos no caminho estreito, tirando as bagagens, né? Não dá para passar com bagagem, não dá para passar com peso. Nós temos que estar ali, ó, passar ajoelhado ali, aqui como o comentarista diz, neste caminho, nesta porta estreita. A escolha entre os dois caminhos. Neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 23. Pela porta larga é possível passar as obras da carne. Prostituição, impureza, inimizades, porfias, pelejas e todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem um caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento. Provérbios capítulo 4, verso 18. Que coisa maravilhosa, irmãos, que nós lemos aqui. Mas a escolha é sua, a escolha é minha. Jesus ensinou para eles, há dois caminhos, mas não tem uma terceira via. Não tem como querer transitar pelos dois caminhos. Eles são muito distintos e cada um leva para um lugar. Não há uma intersecção, né? Uma união. Em algum momento esses caminhos vão se cruzar. Em nenhum momento esses caminhos vão se cruzar. Então, ou nós escolhemos a porta larga e o caminho largo, ou nós escolhemos o caminho e a porta estreita. E Jesus está nos ensinando que nós temos que escolher e nos esforçar para escolher a porta e o caminho estreito. Então, que nós possamos entender, irmãos, que tudo aquilo que muitas vezes o diabo vem com facilidades para entregar para você, vem com os pratos dele que são atrativos à nossa carne, pode ter certeza que no final deste caminho é de morte, né? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas há um caminho que você e eu escolhemos,
Há um caminho que nós temos que escolher todos os dias, irmãos. É nos manter nesse caminho. É uma escolha de todos os dias. Eu quero, Jesus, continuar no caminho estreito. Ainda que venham situações sobre a nossa vida que queiram nos fazer ir por um caminho de facilidades, mas hoje o Senhor está dizendo para nós, fica no caminho estreito. Fica na porta estreita. Se esforce em achá-la, entra por ela, tira as bagagens, vai deixando tudo aquilo que não faz parte. Porque nós aprendemos sobre os valores do reino, irmãos. Nós temos que guardar e preservar isto aqui. Eu tenho dito isso em todas as lições que eu tenho falado. Que revista mais preciosa nós tivemos nesse trimestre. E ainda vamos ter, né? Tantas lições preciosas. Mas que coisa boa é nós aprendermos daquilo que alegra o coração do Pai. Que as nossas ações nós tendo ela, irmãos, de essência, de dentro para fora. Como traz benefícios bons para a nossa vida. Como alegra o coração do Senhor em ver nós, né? Quando os nossos filhos obedecem, irmãos, né? A gente fica tão feliz. Fala, olha, eu ensinei, eles obedeceram. Vai ter o dia que eles não vão obedecer, mas como alegra o coração de Deus, né? E alegra o nosso coração de vermos os nossos filhos obedecer. E é isso que Jesus está ensinando aqui, a nos mantermos obedientes e alegrando o coração do nosso Deus também. Amém? Então, a síntese do tópico 2 é: Jesus mostrou que existem apenas dois caminhos, o largo e o estreito. Vamos para o tópico 3, a mentira dos falsos profetas. Cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer sua defesa. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e pelas palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, está lá em Atos no capítulo 20 e o versículo 29. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. Olha que interessante, meus irmãos, que ensinamento que o Senhor vem nos mostrando, né? Que a bondade de Deus, Ele vai nos ensinando qual caminho devemos seguir e nos ajuda a discernir sobre os enganadores, os falsos profetas, os lobos que estão no meio. Para quê? Para roubar, nos tirar do caminho, da porta estreita e sempre mostrar facilidades. Porque o que o diabo fez ali, irmãos, no capítulo 4 de Mateus com Jesus? Mostrar as facilidades. Para que, Jesus, o Senhor vai sofrer? Para que? Não, eu tenho um reino para te dar. Você só precisa se prostrar. Você só precisa fazer tal coisa. O inimigo sempre vai ter um preço naquilo que ele te pede. Vai ter um preço e é um preço caro, porque na hora parece bondade, mas não é. E quando Jesus, irmão, ele nos pede para sermos obedientes, estarmos ligados nele, né? Procurarmos obedecer a sua palavra, tudo que nós temos aprendido aqui ao longo da nossa caminhada cristã, porque a palavra diz assim, o que Jesus nos diz para fazer, o fim sempre é de vida e de bênção. Pode parecer um caminho mais difícil, mas o que vai chegar, quando você chegar no fim desse caminho, é vida. Você vai ter experiência com Deus, você vai ter uma salvação eterna. Tudo que nós passamos é sobre isso. E aqui Jesus está dizendo, cuidado com as aparências, outro alerta para nós. Cuidado, porque eles têm aparência, mas não é na essência. Porque, irmãos, com um pouco de interpretação, que isso aí é ensinado até em escola de atores, ou a mentira, né? A pessoa que
tem essa prática de mentir, acaba gerando realmente parecendo que aquilo é uma verdade. E vai manipulando a mente das pessoas. Por isso a necessidade da igreja, irmãos, da igreja de Cristo, amar aprender a palavra a cada dia. Não tem como e não tem outro alicerce que não seja a palavra de Deus. O dom, ele edifica a igreja. É para isso que ele é dado para nós através do Espírito Santo, para cada um, de acordo com o que o Espírito Santo decide. Ele edifica, mas a palavra é o alicerce. É onde nós estamos sobre a palavra, né? E Jesus faz essa comparação também quando nós vemos aquela casa que é firmada na rocha e na areia. Então, quem ouve e pratica é como quem constrói a sua casa na rocha, algo sólido e não na areia. Então, não tem como nós queremos manter-nos firmes neste tempo, guardar os valores da palavra de Deus, guardar os valores do reino e não conhecer a palavra. Porque falsos cristos vão aparecer, meus irmãos. E se nós não sabermos as qualidades do verdadeiro Cristo, da Bíblia, a bondade aparente, as palavras dóceis, os ensinamentos facilitadores vai ganhar e roubar o seu coração e vai te tirar do caminho estreito e da porta estreita. Então Jesus está dizendo para eles, cuidado. Eles têm uma aparência, mas você precisa ter cuidado e analisar. E nós vamos para o próximo item aqui, é como detectar os falsos profetas. Tá tudo na palavra. De acordo com a Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, entre aspas, podemos facilmente identificá-los porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos. Fecha aspas, porque isso é um trecho da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Também podemos identificá-lo por seus frutos. Então, primeira coisa, sempre eles vão querer ser maiores do que Cristo. Que o nome deles se sobressaiam ao de Cristo. Usam o de Cristo, mas querem que o deles sobressaiam. Também podemos identificá-los pelos seus frutos. Está lá em Mateus que nós lemos, capítulo 7, versículo 16. A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, será cortada. A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta, o seu ensino. Então vamos lá, meus irmãos. Eles sempre vão minimizar Cristo, né, e glorificar a si mesmo. Segundo, pelos seus frutos nós vamos conhecer. E terceiro, também aqui, o ensino deles. Se ele ensinar alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 3, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Então ele tem que ter a humildade. Soberba não combina com um servo de Deus. Não é característica de quem está dentro do reino de Deus. Não pertence, se não é um valor de um cristão, não pode ter a soberba dentro dele. Então Jesus deixou essa análise, né, para nós, porque eu fiz até, escrevi algo assim, irmãos, que diz assim, ó, Jesus enfatiza que às vezes os falsos profetas não podem ser discernidos só por palavras ou ações, embora façam milagres. Podem ser falsificações. O Evangelho de Mateus torna o fruto uma das verdadeiras provas de tais ministérios. Então, o fruto, nós temos que ver a vida da pessoa, a história, o histórico de vida da pessoa. Não é só uma ação de hoje. Porque falhar, meus irmãos, nós podemos falhar, nós podemos cair, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós não estamos falando sobre isso aqui. São de pessoas que têm realmente a má índole para trazer perturbação no meio do povo de Deus, para trazer transtornos, para trazer divisões,
para tentar colocar e trazer e tirar ensinos da palavra que não está querendo dizer, que não é aquilo, porque a Bíblia não precisa ser adequada ao século 21. A palavra de Deus é a mesma, não há mudança, não precisa de nova interpretação. Ela serve hoje, vai servir amanhã, ela é regra de fé e conduta hoje, amanhã e depois, até Jesus voltar. Então não tenho porquê seguir pessoas desta aqui que deturpam a palavra de Deus. Porque, na verdade, irmãos, eles estão procurando seguidores e não discípulos. E não é discípulos de mim mesmo que eu faço discípulos de Cristo. Porque as minhas ações precisam estar imitando as ações de Cristo. Por isso, a necessidade de nós sabermos e conhecermos o Cristo de relacionamento, de conhecimento, de ações que Jesus teria. Será que Jesus teria essa ação que essa pessoa está tendo? Será que Jesus estaria no ambiente que essa pessoa está? Será que quando Jesus caminhou na terra, qual foi o objetivo dele? O objetivo dessa pessoa está parecendo com o objetivo que Jesus, se não tiver, irmãos, está fora. Nós estamos criando falsos cristos, porque nós estamos nos distanciando do Cristo verdadeiro, do Cristo da Bíblia. Porque, ele não morreu, deu certo e está prosperando, e a gente vai pelo olhar. E Jesus disse, não é pela aparência, é pelo fruto. Então, pelo fruto vai ser conhecido. Não tem como você ser uma pessoa boa e a árvore ser má. Jesus disse isso, é Jesus que está dizendo. E agora, para finalizar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por isso, precisamos vigiar para não sermos enganados. Porque Jesus disse isso, se possível, enganariam até os escolhidos. Meus irmãos, que nós possamos continuar firme na palavra do Senhor. Conhecermos Deus de perto, sabermos que Ele é bom, porque o inimigo não vai te enganar com as mentiras do mundo, com as facilidades do mundo. Olha que interessante, Jesus primeiro ensina da bondade de Deus. Confie nisso, no caráter de Deus, que Ele é bom. Então você vai entender que tudo que possa te acontecer, Deus continua sendo bom. Ele sempre está fazendo tudo para o nosso bem, e o bem de verdade. E depois ele vai nos mostrando que se você confia no caráter de Deus, na bondade de Deus, você vai escolher o caminho que Ele designou para mim e para você, que é a porta estreita e o caminho também apertado. E depois ele nos ensina que nós temos que tomar cuidado, que vai vir gente dizendo ao contrário, que são os falsos profetas, mas que nós possamos estar enraizados, firmados na palavra de Deus, conhecendo o Cristo da Bíblia, o Cristo que nos deixou ensinamentos preciosos de caráter, de conduta, de tudo que você precisa para saber como tem que ser um verdadeiro cristão está em Cristo. Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então procure observar se a quem você tem admirado está realmente imitando a Cristo. Mas sempre, sempre, tenha isso, meu irmão, no seu coração. Nós seguimos a Cristo. Nós seguimos o Cristo, aquilo que Ele deixou para nós. Isso que Ele está nos ensinando aqui, nesse dia, através da sua palavra. Siga esse Jesus. Porque aí você vai identificando Jesus na vida do outro. E aí a gente vai se identificando porque o Espírito Santo, Ele testifica nos nossos corações de quem é dele e quem não é. Amém? E cuidado, observe os frutos. O caráter é essencial. O fruto, a procedência, o caminhar daquela pessoa, não só aquilo que ela está falando. A autoridade de Deus vem nas nossas vidas, meus irmãos, quando o que eu falo encontra com o que eu pratico. Isso vem a autoridade de Deus. Não é só sobre falar, não é só sobre parecer, mas sobre alinhar aquilo que eu digo com aquilo que eu pratico. Amém? A síntese do tópico 3, Jesus advertiu quanto às mentiras dos falsos profetas.
E a conclusão, a Bíblia revela que Deus é bom e que ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue falando ao seu coração. Amém? Deus abençoe a cada um e até a próxima aula.